De todas as espécies humanas que já caminharam pela Terra, talvez sejam os neandertais aqueles que mais despertam fascínio nas pessoas. A semelhança física e a relação tão próxima que tinham conosco chegaram até a fazer com que alguns os chamassem de nossa espécie irmã, e ainda hoje, o DNA deles pode ser encontrado dentro da maioria de nós. Embora as datas não sejam totalmente claras, acredita-se que esse grupo de humanos arcaicos tenha habitado partes da Eurásia entre 400 mil e 40 mil anos atrás. A maior parte desse período se enquadra no estágio Shibaniano do Pleistoceno, uma época em que a Eurásia era, de modo geral, ainda mais fria do que hoje e repleta de uma abundância de megafauna que tornava a vida tudo menos fácil. Por isso, para sobreviver e prosperar em condições tão severas, os neandertais evoluíram algumas das biologias mais insanas já vistas em qualquer espécie do gênero Homo, e se estivessem vivos atualmente, alguns provavelmente até os considerariam super-humanos em certos aspectos. Na primeira vista, as diferenças anatômicas entre eles e nós não seriam tão óbvias, sendo talvez a característica mais contrastante a altura. Os fósseis recuperados mostram que, em média, os neandertais eram consideravelmente mais baixos do que os humanos modernos, normalmente cerca de 14 centímetros ou 5 polegadas e meia, mais baixos do que as populações do pós-Segunda Guerra Mundial. Acredita-se que o Neandertal mais alto já conhecido, apelidado de Amude I, tivesse cerca de 1,78 m ou 5 pés e 10 polegadas de altura, o que, considerando tudo, não parece tão impressionante assim. No entanto, quando comparamos os Neandertais às populações europeias de 20 mil anos atrás, descobrimos que eles eram igualmente altos, ou até ligeiramente mais altos. Ou seja, na prática, não sabemos ao certo quão altos eles poderiam ter sido. O que realmente chama atenção, porém, é que apesar de serem mais baixos do que os humanos modernos, os neandertais eram muito mais pesados. O macho médio podia pesar até 83 quilos, enquanto as fêmeas geralmente ficavam em torno de 66 quilos, o que os tornava cerca de 20% mais pesados do que o Homo sapiens médio. A explicação para essa informação, que soa paradoxal, é que os neandertais possuíam esqueletos extremamente robustos e mais compactos do que os nossos, com praticamente todos os ossos sendo mais espessos e mais pesados, e em alguns casos, chegando a ter o dobro de densidade. Ombros, fêmures, tórax, tríceps, braços e rótulas eram especialmente volumosos, sinais claros de que eram extremamente fortes e musculosos em vida. Há um consenso amplo de que eles eram muito mais fortes do que nós, possivelmente como uma adaptação às suas táticas de caça a curta distância, que envolviam o uso de grandes lanças para abater presas de médio e grande porte, incluindo diversos rinocerontes, cavalos, elefantes e, claro, os mamutes lanosos, que tinham tamanho equivalente aos dos elefantes africanos de savana e ainda possuíam espessas camadas de pelos que tornavam sua morte ainda mais difícil. O uso generalizado, e ao que tudo indica, ao longo de toda a vida dessas lanças, é também o que alguns pesquisadores acreditam ter contribuído em parte para os braços distintos, quase estilo Popeye, observados em muitos espécimes de neandertais, o que teria permitido que eles empunhassem armas com intensidade feroz. A definição marcante dos braços e a constituição muscular como um todo também podem ter sido um indicativo de níveis extremos de hormônios, segundo pelo menos um estudo. Mais especificamente, os pesquisadores acreditavam que os neandertais eram naturalmente inundados por grandes quantidades de hormônios, o que contribuía para sua massa muscular aumentada e lhes dava a capacidade de realizar feitos de força bastante impressionantes, como carregar até 50 libras ou 27 quilos de carne por 48 quilômetros, distância equivalente a caminhar 138 voltas em torno de um campo de futebol. Além disso, graças aos peitos, ombros e tríceps maiores, os cientistas supõem que os neandertais teriam sido excelentes lutadores e levantadores de peso se ainda existissem, com os machos possivelmente sendo capazes de fazer supino com 500 libras, ou cerca de 200 quilos, enquanto as fêmeas poderiam alcançar 350 libras ou aproximadamente 160 quilos. Para efeito de comparação, apenas 2/3 desse peso já seriam considerados níveis de elite pelos nossos próprios padrões. Seus corpos baixos e compactos também desempenhavam um papel importante nessa força, mas não foi apenas potência que eles ganharam com essa robustez, já que ela também lhes conferia uma durabilidade incrível, um complemento ideal para as vidas brutalmente duras que muitos neandertais enfrentaram. De fato, uma análise sistemática de esqueletos recuperados constatou que entre 79% e 94% apresentavam sinais de traumas extremos que haviam cicatrizado completamente. Essas lesões iam desde fraturas por impacto contundente até amputações traumáticas, com um caso particularmente chocante envolvendo um neandertal idoso que,
Durante sua juventude, havia perdido o braço direito, sofrido danos na clavícula esquerda, tido o rosto esmagado a ponto de ficar cego de um olho e apresentava as orelhas tão danificadas que os próprios canais auditivos foram fechados por novo material ósseo que cresceu após ferimentos repetidos, deixando-o surdo de ambos os lados. Acredita-se que esse alto grau de danos tenha vindo de uma combinação de sua técnica agressiva de caça corpo a corpo, conflitos interpessoais e ataques de animais. Estes últimos, aliás, parecem ter sido bastante comuns, já que quase 74% dos neandertais, com base em uma amostra analisada, apresentavam evidências de terem sobrevivido a encontros violentos com animais, sendo 21% com grandes felinos, 17% com lobos e 36% com ursos. A parte mais extrema de tudo isso é que os cientistas não acreditam que esses ataques tenham sido tentativas de predação, mas sim o oposto. Os animais estariam se defendendo durante ataques realizados pelos próprios neandertais. Até mesmo a pele deles parecia preparada para a batalha, pois os neandertais possuíam um genoma específico associado ao espessamento da pele, das unhas e dos pelos, o que os ajudava a lidar tanto com ferimentos constantes quanto com o frio. Outra adaptação que também parecia beneficiar esse estilo de vida brutal eram as articulações grandes, que lhes permitiam realizar movimentos extenuantes que seriam extremamente difíceis ou até impossíveis para um Homo sapiens. E embora não fossem necessariamente maiores, as mãos dos neandertais também diferiam das nossas, com pontas dos dedos mais largas e polegares projetados em um ângulo muito mais aberto, o que provavelmente afetava a forma como seguravam objetos. Para alguns pesquisadores, esse formato das mãos pode ter significado uma redução na precisão, algo que eles compensavam usando uma pegada de força ao manusear ferramentas e armas. Claramente, os neandertais eram verdadeiros colossos por fora, mas também apresentavam características impressionantes por dentro. Um dos sinais mais evidentes disso eram seus peitos em forma de barril, que acomodavam uma caixa torácica mais larga e pulmões maiores. Estudos indicam que, em média, os pulmões dos neandertais tinham uma capacidade cerca de 20% maior do que a nossa. Ainda assim, esse valor variava bastante, e alguns indivíduos excepcionais nos superavam com folga, como é o caso de Kebara II, um macho cujos pulmões podiam conter até 9 litros de ar, 40% a mais do que a capacidade média dos pulmões de um homem moderno. E para tornar esse número ainda mais impressionante, vale lembrar que até muito recentemente, a maior capacidade pulmonar já registrada em um atleta era de apenas 8 litros e meio. Os narizes dos neandertais reforçavam ainda mais essa ideia de que eles devoravam ar, pois eram longos e largos, o que ajudava a movimentar grandes volumes de ar com muito mais rapidez, algo em torno de 100% mais rápido do que o observado em qualquer homem ou mulher atualmente. A necessidade de mover grandes volumes de ar rapidamente pelo nariz, somada à sua capacidade pulmonar absurda, é vista como uma adaptação tanto para sustentar seus corpos mais pesados, quanto para sobreviver em climas mais frios. Isso porque animais que vivem no frio, como os neandertais, geralmente evoluem em taxas metabólicas mais rápidas para compensar a perda constante de calor que sofrem. Isso também se reflete em suas exigências energéticas, já que no caso dos neandertais, acredita-se que o indivíduo precisasse consumir entre 4.500 e 6.700 calorias todos os dias. Ou seja, se eles ainda estivessem vivos, seria de se esperar que os alimentos tivessem 2 rótulos nutricionais completamente diferentes, um para o Homo sapiens e outro para os neandertais. A natureza volumosa de seus narizes também parece ter ajudado diretamente com o frio, já que um espaço maior na cavidade nasal aquecia e umidificava automaticamente o ar frio e seco que entrava. Como os neandertais respiravam como verdadeiros campeões, você pode estar imaginando que eles eram corredores excepcionais de longa distância, capazes de cansar suas presas até a exaustão completa. No entanto, acontece justamente o contrário. Os neandertais eram surpreendentemente fracos em termos de resistência e, em vez disso, eram construídos para explosões de velocidade. Existem inclusive várias características biológicas que apontam para isso. Uma delas são os dedos do pé, que eram relativamente longos e largos, permitindo que permanecessem em contato com o solo por mais tempo, o que ajudava a gerar mais potência e arrancadas mais rápidas. Além disso, os ossos das pernas eram bastante curtos, algo que normalmente não é visto em atletas de resistência atuais, que costumam ter pernas mais longas. Até mesmo os tendões de Aquiles dos neandertais não eram feitos para longas distâncias, sendo longos e estreitos, o que os tornava menos eficientes em armazenar a energia necessária para corridas prolongadas. Isso, mais uma vez, é reforçado por estudos com atletas de resistência, que quase sempre apresentam tendões de Aquiles rígidos, curtos e largos.
E embora as extremidades inferiores sejam os sinais mais evidentes dessa preferência por velocidade em vez de fôlego, a prova definitiva vinha de algo invisível a olho nu: suas fibras musculares. Como você talvez saiba, especialmente se já fez um teste de ancestralidade, os humanos possuem diferentes tipos de fibras musculares, cada uma com efeitos específicos. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma proporção maior de fibras de contração rápida ou de contração lenta, sendo que as primeiras ajudam a gerar explosões de energia, enquanto as segundas podem favorecer um melhor desempenho em atividades de longa duração. Nos humanos modernos, essas fibras são misturadas, e o mesmo também acontecia com os neandertais, mas eles geralmente apresentavam uma concentração muito maior de fibras de contração rápida do que nós. Isso provavelmente era uma adaptação ao seu estilo de caça, que exigia explosões de velocidade para chegar bem perto das presas. Isso significa que, por qualquer motivo que seja, se os neandertais algum dia voltarem, é melhor desafiá-los para uma maratona em vez de uma corrida de curta distância, se você quiser ter alguma chance. Toda essa força e velocidade, sem dúvida, lhes conferiam um físico extremamente poderoso, mas curiosamente, eles também eram muito cerebrais, já que possuíam caixas cranianas absurdamente grandes. Em média, a capacidade craniana dos machos ficava em torno de 1.640 centímetros cúbicos, enquanto nas fêmeas era geralmente de cerca de 1.460 centímetros cúbicos, algo em torno de 30% maior do que observado em humanos contemporâneos. É claro que o tamanho puro por si só não conta toda a história da inteligência, mas esses cérebros enormes eram um bom indicativo de que os neandertais eram, no mínimo, muito mais inteligentes do que se pensava inicialmente. Hoje, acredita-se amplamente que eles eram capazes de realizar uma grande variedade de tarefas complexas, como coordenar caçadas, fabricar ferramentas, criar arte, cuidar de forma excepcional dos doentes e se comunicar. Ainda assim, apesar do tamanho de seus cérebros, os pesquisadores não acreditam necessariamente que os neandertais tivessem capacidades mentais superiores às nossas. Isso porque seus cérebros eram estruturalmente diferentes dos nossos, apresentando um formato mais circular, quase como uma bomba, que precisava operar um corpo maior e dedicar áreas mais extensas a certos sentidos, como o olfato e a visão. Seus lobos occipitais, responsáveis pelo processamento visual, eram relativamente enormes. Inclusive, a visão é apontada por alguns cientistas como uma das principais razões para esses cérebros maiores, já que os neandertais possuíam olhos incomumente grandes, o que exigiria muito mais capacidade cerebral para processar tudo o que estavam vendo. É claro que ninguém jamais encontrou um olho de neandertal intacto, mas com base no tamanho e na forma das órbitas oculares, estima-se que seus olhos fossem cerca de 15% maiores que os nossos. Isso teria permitido que enxergassem com muito mais nitidez, além de proporcionar uma visão noturna superior, uma característica extremamente útil nas regiões escuras e sombrias em que viviam. Esses olhos, em conjunto com os grandes cérebros e narizes avantajados, resultavam em cabeças e crânios bastante volumosos, o que provavelmente levou ao desenvolvimento de pescoços grossos e robustos, capazes de sustentar esses cabeções. Além disso, suas cabeças em relação às nossas não eram apenas maiores, mas também mais alongadas e projetadas para a frente. E como era de se esperar, outras características faciais também eram superdimensionadas, incluindo a mandíbula e os dentes. Originalmente, acreditava-se que as mandíbulas largas e espessas, junto com os dentes robustos dos neandertais, fossem um indicativo de uma força de mordida insana, capaz de permitir que eles roessem ossos, carnes duras e uma variedade de alimentos abrasivos. No entanto, estudos posteriores revelaram que a força da mordida não era muito diferente da nossa, sendo comparável à faixa superior observada em humanos modernos, com valores em torno de 700 newtons. Ou seja, doeria bastante, mas na maioria das vezes não causaria ferimentos catastróficos. Isso levanta a questão de por que eles tinham bocas e dentes tão grandes, senão para morder com força extrema. Uma ideia interessante sugere que a mandíbula teria simplesmente se alargado para acomodar os próprios dentes, que na prática haviam evoluído para funcionar como uma terceira mão. Mais especificamente, um grupo de pesquisadores acredita que os neandertais usavam os dentes para segurar e manipular diferentes objetos, liberando as duas mãos para outras tarefas. Existem algumas evidências que sustentam essa hipótese, já que além de serem naturalmente aderentes em estrutura e textura, os dentes dos neandertais apresentam padrões de desgaste na parte frontal que não se alinham com a mastigação ou alimentação, e que são exclusivos dessa espécie. Isso sugere que eles mordiam objetos com os dentes da frente com bastante frequência. A robustez de cada dente também pode ter desempenhado um papel importante no processamento de sua dieta, que, como sabemos por análises isotópicas, consistia em grandes quantidades de carne, a ponto de serem considerados hipercarnívoros. Em outras palavras, mais de 70% de suas enormes necessidades calóricas vinham exclusivamente da carne.
A essa altura, não dá para culpar você por achar que os neandertais eram bastante peculiares e bem diferentes de nós. Talvez você esteja se perguntando qual o impacto de tudo isso caso seja uma das poucas pessoas com uma grande quantidade de DNA neandertal, e se isso significaria força sobre-humana ou um apetite voraz por carne. Bem, de forma simples, praticamente todos os estudos realizados até agora não encontraram resultados significativos nesse sentido. A maioria sustenta que o DNA neandertal geralmente exerce apenas efeitos sutis no desempenho atlético e na aparência física. Ainda assim, há uma lista crescente de estudos que sugere que esse DNA pode ter impactos maiores em nossos sistemas internos do que se pensava anteriormente. O problema é que muitos desses estudos entram em conflito entre si, e ainda existe um grande debate sobre o quão impactante o DNA neandertal realmente é. Mas do que ninguém discorda é do quão incríveis esses humanos extintos realmente eram. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, aqui no Zoológico Extinto.